Meus irmãos, vamos continuar falando sobre família, o mês da família. E ontem nós tivemos aqui, como o pastor Alberto já falou no início, nós tivemos uma peça que falava sobre a família, o relacionamento familiar, falava sobre algumas coisas que têm impedido esse relacionamento, a comunicação, o diálogo e também poder estar juntos. Muitas vezes nós estamos dentro da nossa família, mas muitas vezes somos como simplesmente clientes de hotel, onde a gente entra, come, dorme e sai, e vai trabalhar ou vai fazer algo. E ontem a gente viu muito isso aqui também. A gente viu aqui famílias onde elas não têm esse diálogo, não têm esses momentos de conversa, e muitos fazem aquilo que acham, porque às vezes é o pai, é o líder da casa e toma atitudes sem consultar a mãe ou a sua esposa ou até mesmo os seus filhos. E os problemas são gerados dentro da família devido à falta de comunicação. Mas no final a gente pôde entender isso e todos aqui puderam entender e sair daqui com essa mensagem para refletir e para levar para casa. E realmente foi uma bênção o trabalho ontem e toda a peça que a gente teve aqui. Mas continuando nosso estudo, e nós vamos hoje falar sobre os benefícios da harmonia em família. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 133. Salmos, capítulo 133. Esse salmo atribui-se a essa escrita a Davi, chamado de Salmo Davídico. E esse momento é muito interessante. Davi, ele escreve esse salmo, porque é também dito como um salmo de romagem. Ele é o 14º salmo de um total de 15. Então esse salmo, chamado de salmo de romagem ou de peregrinação, eram os cânticos. Algumas Bíblias têm cântico de degraus também. Era um cântico ao qual as famílias cantavam ou exaltavam o Senhor enquanto elas se dirigiam para a Jerusalém, para estar ali no meio de todo o povo. E Davi escreve exatamente o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, baixe sua cabeça e vamos orar e conversar com Deus. Senhor, mais uma vez estamos nesta manhã aqui na Tua presença e todos vieram das suas casas, estão reunidos aqui agora como uma família, juntos, ó Senhor, para ouvir a Tua voz. Cada um aqui, Senhor, está de coração alegre, na expectativa de receber, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem, aquilo, Senhor, que vai suprir a sua necessidade. Ó Senhor, os nossos corações agora precisam, Senhor, dessa palavra. Nós necessitamos para que nossa vida, Senhor, esteja sempre pautada na Tua palavra, para que a nossa vida esteja sempre, Senhor, no caminho que Tu traçaste para nós. Para que as nossas famílias estejam sempre, ó Senhor, unidas, para que possa refletir o Teu grandioso amor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já tinha dito, Davi escreve esse salmo, mas alegremente, porque Davi, enquanto ele reinava sobre Judá e Benjamim, durante mais ou menos 7 anos, ele herdou uma nação muito problemática, uma nação que estava à beira de uma guerra civil, mas algum tempo depois Deus dá a Davi a bênção de reinar sobre Jerusalém. E a gente pode encontrar isso em 2 Samuel 5:1. Eu queria que os irmãos não fechassem suas Bíblias, deixassem suas Bíblias abertas. E eu quero ler esses 2 textos que vão
nortear a gente para entender por que é que Davi escreve este salmo. Então, primeiramente, lá em 2 Samuel, capítulo 5, ele vai dizer no versículo 1: todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos e tua carne. E mais uma vez, em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12, do 38 até o 40, vai dizer assim: todos estes eram homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, e que voluntariamente vieram a Hebrom para construir a Davi rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de constituir a Davi rei. Estiveram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pasta de figos e cachos de passas e vinho, azeites, bois e gado miúdo em abundância. Pois havia alegria em Israel. E essa era a alegria que Davi tinha. Ele viu essa alegria, ele viu essas famílias se dirigindo. Davi escreve diante de uma realidade que o deixa muito feliz. E por ser esse um cântico de peregrinação, a alegria de Davi era poder ver muitas famílias se encaminhando ali para Jerusalém para adorar o Senhor. Isso a gente vai ver também lá no Novo Testamento, em Lucas 2, 41 a 52, quando José e Maria pega Jesus e vai também a Jerusalém para adorar ao Senhor. Mas o interessante é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como todos nós também precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ele tinha problemas familiares. Davi teve conflitos em família. A começar da sua família de origem, seu pai o desprezava, seus irmãos o diminuíam, seus filhos viviam brigando entre si, suas esposas, como exemplo de Mical, nunca o deixavam em paz. Mas nem por isso Davi se entristeceu e nem por isso Davi deixou de focar a família. Ele pôde ali se alegrar com aquelas famílias que estavam vindo para adorar a Deus. Mas quais seriam os benefícios da gente ter a nossa família em união? Qual é isso? Onde a gente vai poder ali encontrar algo que vai trazer, vamos dizer, a motivação de a gente ter a nossa família em união? Primeira coisa, a família ela é a unidade básica da sociedade. O interessante é que em um estudo que foi feito na cidade de São Paulo, através do Datafolha, ele perguntou a alguns moradores da cidade sobre qual eram os seus grandes desejos. Qual era os desejos dessas pessoas? A primeira coisa que eles disseram é que eles queriam um país para viver melhor. E em segundo, eles pensam em ter famílias unidas. Viver em união é preservar a família e fortalecer a nação. Quando a gente vive em família, vive em união, a gente procura um ponto comum dentro da nossa família. A gente não vive dando, talvez para que o outro possa prevalecer na sua vontade. Mas dentro da nossa família, quando a gente busca a união em família, algo vai atender a todos. Ou seja, eu preciso encontrar um ponto que seja comum a todos. Nós precisamos dialogar, sentar e conversar e descobrir o que é o ponto ou aquilo que vai ser de proveito para todos dentro dessa família. Mas a união em família também vai fortalecer a nação. Isso foi a alegria de Davi quando ele escreve esse salmo. Ó, quão bom e agradável é o que os irmãos vivam em união. Ele sabia que apesar das dificuldades que você encontra dentro da família, dos relacionamentos e muitas vezes a falta de diálogo, mas
Ele sabia que a chegada dessas famílias ali em Jerusalém traria um fortalecimento para aquela nação. E você pode observar que quando nós temos líderes que têm a sua família ajustada, são líderes que têm êxito na sua liderança. Você olha para os líderes que têm problemas dentro da sua família, você olha para dentro do ambiente ou o local onde ele lidera, você vai ver problemas. Infelizmente, nosso país tem alguns problemas devido aos seus líderes, alguns líderes que não têm as suas famílias ajustadas. Não há alegria dentro da sua casa, são famílias desajustadas. E essas pessoas estão na liderança do nosso país, na liderança de governos e de estados e de municípios. E a gente fica achando que o problema está dentro de um ou outro, mas o problema pode estar dentro da família, porque é dela que emana toda a sabedoria, porque Deus abençoa a família, Ele faz prosperar. Mateus 12, 25, Jesus vai dizer que uma casa dividida não subsistirá, ela não prospera. A família ela precisa ser forte, ela precisa sempre ser preservada, porque senão ela vai ser destruída sim. E esse é o objetivo do inimigo, é destruir as famílias, porque se ele destrói as famílias, ele destrói tudo aquilo que Deus pensou. E a gente precisa ter o cuidado para não deixar com que isso aconteça. A gente precisa observar isso. Aonde eu estou errando? Eu não posso deixar com que a minha família seja mais uma destruída, mas mais uma fortalecida. Eu preciso pensar que a minha família, ela precisa ser bênção para esta nação. Eu preciso fazer com que a minha família fortaleça essa nação. E assim prosperar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 10. E Paulo vai falar sobre exatamente essa união. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo vai pedir aos irmãos da igreja de Corinto, e vai fazer o seguinte pedido: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Paulo pede isso aos irmãos da igreja, e isso deve ser a nossa oração, o nosso pedido, de pedir a Deus que as nossas famílias não haja divisões entre elas, que sejamos sempre unidos, sempre buscando um ponto comum. Um outro aspecto dos benefícios da gente ter uma família unida é a harmonia. Os adjetivos no primeiro versículo do Salmo 133, ele vai dizer como é bom e agradável. Bom e agradável é o reflexo de viver harmonicamente. Viver em harmonia é reconhecer no outro o seu valor e as suas qualidades. Portanto, à luz dessa afirmação, a gente pode fazer duas pequenas observações. Primeiro, se não existe harmonia dentro da sua família, ore. A oração é muito importante. E lá em Filipenses 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Ore por isso. Primeiro passo, você precisa se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, a minha família precisa viver de forma harmônica. Segundo, busque reconhecer o valor e qualidades na sua família. Cada um dentro da família tem um valor e tem uma qualidade e tem a sua parte dentro da família. Valorize isso em cada um. Faça com que cada um execute a sua parte dentro da sua família. A exemplo disso, nós temos uma orquestra. A igreja tem uma orquestra e como é bonito você ouvir uma orquestra tocando. Mas se você for para o individual, você vai ver que cada um tem uma partitura diferente. É isso aí, Tarek. Tem uma partitura diferente, cada um tem uma forma de tocar diferente, tá certo? São vários instrumentos aqui diferentes, mas cada um toca a sua parte no momento certo.
é valorizado no momento daquela música. Um toca mais alto para exaltar algum ponto da música, o outro espera a parada dele, e ali no próximo ponto, na próxima parte, ele também vai tocar a parte dele. E quando todos tocam juntos, o que sai dali é uma música linda, é uma música que é agradável aos ouvidos. A nossa família precisa ser assim, como uma orquestra, onde cada um tem o seu valor dentro da família, onde a gente observa, sabe, as características de cada um, e ali, no momento certo, a gente vai exaltar aquela característica, dizer como você é bom nisso, como é que você é bom naquilo, e você olhar para ele e dizer: agora é a sua parte, toque, participe, e não apenas um instrumento só a tocar. Imagine se dentro da orquestra, aquela coisa linda, maravilhosa que a gente vê aqui, e de repente só os violinos tocam. E para que os outros? Deixa de ser orquestra. E se dentro da sua família só um toca, não é família. Todos precisam tocar. A nossa família precisa viver como orquestra, harmonicamente. O outro aspecto, a gente tem o benefício da bênção na nossa família. A bênção invoca o apoio permanente de Deus para o bem-estar da pessoa. Fala do agradecimento, confere prosperidade e felicidade em toda pessoa que recebe da nossa parte. No versículo 2 do Salmo 133 que nós lemos, o salmista vai usar a figura do óleo. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Algumas versões falam sobre gola. O óleo desce, derrama sobre a gola ou a orla das suas vestes. O óleo na Bíblia tem alguns simbolismos. Lá em Êxodo 30, 25, ele diz que é um perfume composto segundo a obra de um perfumista. Este será o azeite da santa unção. Uma família unida dá alegria a todos que dela participam. O sinônimo de entrar numa casa onde a família é unida é como sentir o cheiro do amor, da compreensão e do entendimento. Ora, como é bom você estar participando de uma família onde ali você se sente bem. Onde ali você pode estar no meio deles e sentir o cheiro, sabe, da harmonia, sentir o cheiro do amor, o cheiro do entendimento, da compreensão. Isso é muito bom, é agradável. Parece que a gente não quer sair mais de lá, né? Muitas vezes a pessoa está em casa, chega um amigo, ele gosta tanto ali da sua casa, gosta tanto de estar ali presente. Isso é muito bom, isso é ótimo. Mas às vezes ele não quer sair, né? Ele está ali, o irmão fica amém, 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 né? Mas receba-o de coração, sabe? Porque isso, a sua família está transmitindo isso, um cheiro suave, e ele gosta de estar ali. Eu gosto sempre de ilustrar algo que acontece às vezes na minha vida. E o interessante é que quando eu morava em Salvador, e a minha família, a gente tinha um costume de todo domingo a gente levar alguém para nossa casa, ou a gente ia para a casa de alguém. Isso tinha virado um costume na igreja que eu participava lá em Salvador. E era interessante que na minha época de adolescente, a gente tinha isso muito forte. A igreja era algo que ficava dentro de nós, a gente tinha esse desejo. A gente ficava pensando: hoje eu vou para a casa de quem? Sabe? E próximo domingo eu vou para a casa de quem? Eu vou ficar na casa de quem? Era muito lindo a gente ver isso. Porque a gente tinha esse prazer, a gente gostava. Porque o ambiente onde nós estávamos era agradável, era cheiroso. Porque ali a gente tinha a compreensão e o entendimento daquelas famílias. Mas também o benefício da família unida, ela também é curativa. Jesus orientou os discípulos a ungirem os seus doentes com óleo. Marcos 6,13 diz: e expulsaram muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A união da família, ela é curativa, cura as relações doentes, as feridas criadas pela própria família. Isso acontece, meus irmãos. Nós não somos famílias perfeitas. O que Raíra comentou aqui, né? Ela perguntou assim: mas a gente ir para o paraíso, a perfeição da família. Mas a gente passa por alguns momentos difíceis na nossa família. Mas o nosso objetivo é sempre viver em harmonia. Porque é ali dentro, é ali na família que a gente é curado. É ali que é sanado as feridas. É dentro da própria família é que existe o poder da cura.
O benefício também é porque ele é emoliente. Em Isaías 1,6 ele fala da função emoliente, hidratante, amaciante desse óleo. A união na família amolece os relacionamentos. Isso é a verdade. Porque sempre vai existir aquele que vai trazer, que vai amar, ou que vai ter aquele aconchego, tem aquela queda por tocar, sabe? Por abraçar, para trazer para junto, colocar no peito, sabe? E dentro da família é necessário ter isso. Essa coisa de hidratar, de estar junto, sabe? E principalmente no casamento, quando a gente está com este óleo como emoliente, quebra os corações, torna-se macio, evita com que o chegue ao divórcio. A Bíblia diz isso porque muitas vezes a causa das divisões, dos divórcios, é o coração duro. E a gente precisa deixar com que esse óleo, ele seja derramado sobre a nossa família. Sabe? Que ele venha e faça, sabe? Sempre esteja ali presente na nossa família. Trazendo esse doce, esse macio na nossa família. Ela é revigorante. O benefício também do óleo é da revigoração. Segunda figura do salmista, ele usa do orvalho. Como orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Versículo 3. Os orvalhos eram abundantes na Palestina. Gideão encheu uma taça de água do velo do orvalho. Quando Isaac abençoou Jacó, desejou-lhe o orvalho do céu que fertiliza os campos. Nesses países, mais lá na Ásia, ali, ele é muito quente. A África também, são tempos muito quentes. Não chove, raramente você vê chuvas nessas áreas. E eles se preocupam sempre com a noite, porque é a noite que desce o orvalho e supre isso. Você vai ver isso em vários textos da palavra de Deus, onde eles fazem menção sobre o orvalho. Em algumas dessas passagens ele fala também fala da neblina, trata-se da neblina, o qual é trazido pelo vento ocidental. Mas à luz desses textos, a gente pode extrair duas aplicações. A união, tal como o orvalho, fortalece a família, tal como o fertilizante a terra. O que que o fertilizante traz? Ele traz nutrientes essenciais para o crescimento. E a nossa família, ela precisa ter esse orvalho dentro para que possa nutrir a nossa família daquilo que é mais do que é necessário. Isso é algo que é comum. A planta, ela, uma vez só, ela não é nutrida e ali ela vai para o resto da vida dela e não precisa mais nada. O homem a sua família, ela precisa ser nutrida diariamente. Porque senão ela não cresce, ela não desenvolve e ela não se fortalece. Prover os nutrientes essenciais para o nosso crescimento. Isso a união nos ajuda. A união faz crescer e tornar viçoso o relacionamento familiar. Nós temos necessidades macros e micros na nossa família. E a gente precisa desenvolver e tornar isso alimentado. Isso precisa ser suprido dentro da nossa família. Porque quando a gente supre, quando a gente é atendido a essas necessidades dentro da nossa família, através dessa união, a gente faz crescer esse relacionamento e é algo que é bonito de se ver. A gente, quando olha para uma família unida, firme no Evangelho, a gente deseja isso. A gente vê como é bonito, como a gente viu essa família aqui cantando, como nós vimos a família Cavalcante também aqui cantando. É tão bonito e muitas vezes a gente senta, fica aí e diz assim, poxa, que coisa bonita. É bonito de ver famílias assim. É lindo. Isso é algo que precisa acontecer em todas as famílias. A união, tal como o orvalho, faz florescer o que precisa na família. Quando a família está unida, floresce aquilo que há de bom no coração das pessoas, dos pais, filhos, maridos e esposa. Mas o que é que há de bom nessas famílias? O que é que há de bom nesses corações? É o fruto do Espírito. Quando o orvalho desce sobre as famílias, faz florescer o amor, faz florescer a alegria, faz florescer paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o que precisa florescer dentro da nossa família.
Esses são os benefícios quando a gente tem a nossa família unida. E a única forma da gente ter essa família unida é quando a nossa família está ligado a realmente a parreira. João 15, 4 e 5, Jesus vai dizer exatamente isso: permanecei. Mas aí eu quero parafrasear esse texto de Jesus lá em João 15. No João 15 ele usa uma palavra que é permanecer. Ele vai usar várias vezes essa palavra permanecer. Mas eu quero dizer o seguinte, lá em João 15, versículo 4 e versículo 5 diz: permanecer em mim, eu vou dizer, estejam unidos a mim. Eu permanecerei em vós, ele estará unido a vós. O ramo si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim, ou se não estivesseis unidos a mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém unido estiver em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A sua união precisa começar em Cristo. Cristo precisa ser o centro da sua família, e Cristo precisa fazer parte da sua família. Porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos junta, quem nos une. É o seu poder que nos fortalece, é o seu poder é quem nos orienta para estarmos juntos. Permanecendo nele, unido a Ele, as nossas famílias vão ser bênção para esse mundo. As nossas famílias foram fortalecidas para que seja bênção na nossa nação. Que elas sejam gostosas de se ver, elas sejam famílias que sejam referência nesse mundo e nesse país, nesse estado e nessa cidade. Esse é o desejo de Jesus. Mas a gente precisa estar unido a Ele, acima de tudo, a Cristo. Eu quero terminar essa reflexão da manhã contando uma história. Conta-se que no sul da Índia, um fazendeiro tinha 2 filhos. E esses filhos estavam sempre brigando. Uma vez esse fazendeiro, no leito da morte, ele chamou os 2 filhos e pediu que eles trouxessem gravetos. Os filhos não entenderam, mas assim obedeceu o seu pai. O pai então pegou aqueles gravetos e uniu os gravetos deles, deixando em um feixe. E pediu para que eles, com esses gravetos unidos, eles quebrassem. Os jovens fizeram de tudo, mas não conseguiram quebrar esses gravetos. Depois o pai pegou esses gravetos separadamente, entregou aos seus filhos, um pouco aos seus filhos, e pediu que eles o quebrassem. E o que ocorreu? Realmente, os gravetos se quebraram. Então o pai disse aos seus filhos: é assim na família. Unidos, somos fortes. Separados, estamos condenados à derrota. Que Deus nos abençoe. Que você saia daqui pensando que a sua família seja bênção. Porque unidos somos muito fortes. Amém? Amém.